Ele não julga assim pra gente entender, é um mistério. A consciência das pessoas é que a julga. Eu não acho que Deus julgue ninguém, não. Vai julgar as pessoas aqui, eu acredito que ainda nessa vida. Deus não julga ninguém, ele tem o perdão dele divino, independente do que a gente fez de errado, a gente tendo fé e se arrependendo, ele dá o perdão. Muita gente boa sofrendo, sendo explorada pelos poderosos, que não têm escrúpulos. Tudo isso faz a gente não acreditar. Eu acho que a justiça tem que ser feita aqui na terra mesmo, entendeu? Então, se a justiça divina realmente existisse, ela deveria ser feita aqui mesmo. A justiça divina é justiça. Se alguma coisa a gente pode chamar de justiça, é a de Deus. Olá, amigo. Como você passou a semana? Eu espero que bem. Espero que os teus dias estejam tranquilos, que você esteja feliz, que você esteja contente ao conhecer as verdades da palavra de Deus. Perceba que o conhecimento da Bíblia liberta e traz alegria e felicidade. Mas às vezes as pessoas, ao estudarem a Bíblia, elas se sentem um pouco oprimidas pela incapacidade, às vezes, de colocar em prática aquilo que estão estudando. Para isso, amigo, é muito importante que você ore a Deus, que você converse com o teu Criador. Explique para Ele das tuas frustrações, dos teus sonhos, do teu desejo de cumprir a sua palavra, e às vezes você tenta e não consegue. Seja sincero, mostre a Deus o desejo que você tem no coração de cumprir a sua palavra. Com toda certeza, Deus, aquele Deus, o nosso Deus, que jamais desamparou qualquer pessoa, não irá te desamparar nessa hora tão importante da sua vida. Já estudamos muitas coisas e hoje você estudou um pouquinho a respeito do juízo de Deus. Há um verso da palavra de Deus que eu quero repartir com você em Eclesiastes 12:14. Ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vocês percebem a seriedade do texto que acabamos de ler? O texto diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso é muito importante termos em mente, porque de fato, eu e você, viveremos um momento onde teremos de comparecer ao tribunal do céu. E aí, querido, a questão é, o que de fato eu fiz na minha vida? Há um pensamento que eu conheço desde os 16 anos. Ele diz assim, que o caráter de um homem é medido por aquilo que ele faria mesmo se soubesse que nunca seria descoberto. O caráter de alguém é medido por aquilo que ele faria ou deixaria de fazer, mesmo que soubesse que nunca seria descoberto. Sabe, muitas pessoas vivem vidas duplas. Vivem com pecados secretos, escondidos. Alguns têm até 2 famílias. Querido, tudo que está encoberto será trazido à tona. Quando tudo for revelado, com que cara você ficará? Somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas decisões. Cada pecado cometido voltará à minha face e à sua face. Você entende que o juízo de Deus, ele é um juízo de bênção, ele é um juízo de cuidado, não é um juízo para acusar, nem para prender, nem para matar. Pelo contrário, o juízo de Deus é o momento da justiça de Deus. Percebam que Deus trabalha com 2 tensões lindas, a justiça e a misericórdia. A misericórdia é algo maravilhoso que eu e você queremos experimentar, mas você já percebeu que nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros? Deus, ele consegue fazer o equilíbrio correto das coisas. Ele traz a misericórdia e o juízo de maneira perfeitamente equilibrada nas nossas vidas. Deus é misericordioso com toda certeza, mas Deus também é o justo juiz. De Deus não se escarnece. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também irá colher. Por isso, querido, quando a gente fala em juízo, a gente precisa lembrar das profecias da Bíblia. Em Daniel 8,14, nós encontramos ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Dentro dessa profecia está ali o período das 70 semanas, que começou em 457 com o decreto de Artaxerxes. Ele permitiu a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém.
Você se lembra, o povo de Israel viveu em apostasia, reino do norte já havia sido destruído, cuja capital era Samaria, Jerusalém também é destruída, é colocada no pó. Nesse contexto viveu Ezequiel, um pouquinho antes Isaías, nós encontramos o livro de Abacuque nesse contexto, e o povo de Israel é levado cativo à Babilônia. Lá, de tanto clamor, Deus então permite a reconstrução da cidade e do templo de Jerusalém, e isso se deu em 457. Aí se dá o start, o começo da profecia de Daniel 8,14. O término dessa profecia é fácil de contar, porque na profecia bíblica cada dia representa um ano. Nós chegamos no dia 22 de outubro de 1844. E foi nesse dia que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo, para começar o quê? A obra do juízo. Então, desde o dia, marque isso, desde o dia 22 de outubro de 1844, Jesus passa lá no santuário celestial. Lembra que a gente estudou sobre o santuário, 2 compartimentos, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer a expiação dos pecados. Pois então, em 1844, no dia 22 de outubro, segundo a profecia de Daniel 8,14, Jesus passa para o lugar santíssimo para fazer o quê? A intercessão. Querido, veja, o juízo tem 3 fases, o juízo de Deus. A primeira fase é o juízo investigativo, que é o que Cristo Jesus está fazendo agora, nesse momento, por mim e por você. Ele está investigando, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Cada caso analisado, centímetro por centímetro, a vida desse indivíduo. Jesus Cristo começa com aqueles que morreram até chegar em nós que estamos vivos. Então, esse é o período do juízo investigativo. No milênio, que nós já estudamos, terá lá durante todos esses 1000 anos, será o juízo comprobatório, onde nós estaremos lá, só recapitulando para você, percebendo por que as pessoas não estão lá. Nós descobrimos, e vamos aqui reafirmar, que cada pessoa, cada um de nós entenderá que os nossos amigos e às vezes até familiares não estão lá porque escolheram não estar. Não é um castigo imposto de Deus, mas é uma escolha pessoal da liberdade que cada indivíduo tem. E aí então o juízo executivo é quando Jesus executa tudo aquilo que foi investigado e que foi comprovado. No segundo retorno de Jesus a essa terra, nós já estudamos também com a Nova Jerusalém, lembra? Apocalipse 21, 1 em diante, nós encontramos ali a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Nesse contexto, então, Deus manda fogo do céu descer, e aí ocorre o ato estranho de Deus. Pecado e pecadores são destruídos pelo poder de Deus. É o ato estranho de Deus, não será fácil para nenhum de nós. Faremos isso chorando, Deus estará chorando. Agora nós seremos julgados por qual lei? Pela lei da liberdade. Liberdade. Você é livre, amigo, para fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser matar, você pode. Se você quiser roubar, você pode. Se você quiser adulterar, você pode. Se você quiser se envolver com pornografia, você pode. Se você quiser mentir para a pessoa que está do seu lado agora, você pode. Mas lembre-se, você é responsável por aquilo que você faz. Tudo o que nós fazemos será trazido à tona no juízo de Deus. Isso não é feito para castigar ninguém. Isso é feito para trazer justiça. Agora, quando o indivíduo se arrepende, quando ele abandona o pecado e ele confessa, querido, Deus é o primeiro a abraçar e a perdoar os pecados. A Bíblia também fala que Jesus é o nosso advogado. Querido, se Deus é o juiz, se Jesus é o advogado, e Deus e Jesus nos ama, então, querido, por que temer? Não há nada a temer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebam o que eu vou te dizer agora. Se fôssemos enfrentar sozinhos o juízo de Deus, todos nós morreríamos, todos nós. Mas nós não estamos nessa sozinhos. Jesus Cristo venceu a morte e venceu o pecado. Ele vence por você e por mim. Quando Jesus estiver lá no tribunal dos céus, quando Deus estiver julgando tudo e Satanás estiver me acusando, Satanás colocará diante do universo, diante de Deus, todos os pecados que eu já cometi na vida. Mas Jesus ficará entre eu e o acusador.
E nesse momento, Jesus olhará para Deus e dirá assim: Pai, Ele me aceitou. Eu quero que a minha justiça esteja sobre Ele. Eu fui aceito pelo Senhor, então aceito Ivan. Ele é tudo isso que o inimigo mencionou, mas Ele me aceitou. Eu morro por Ele e eu quero que a minha vida seja para Ele. Ah, querido, Deus cuidará de você em todos os momentos da sua vida. Não precisa temer a justiça nem o juízo de Deus. Confie no Senhor Jesus, arrependa-se e fique perto de Cristo. Na próxima semana, nós estaremos falando a respeito das leis da Bíblia, para você entender um pouquinho mais essa questão da lei. Existem várias leis cerimoniais, de saúde, civis, lei moral. Vamos entender um pouquinho a respeito das leis, porque muita confusão existe por aí. Eu espero você na próxima semana para estudarmos um pouquinho sobre as leis da Bíblia.